Para dar início a este painel, chama ao palco o keynote speaker, engenheiro Miguel Gaspar, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, com o pelour da Economia e Inovação, Mobilidade e Segurança Civil, atualmente na CIBS. É responsável pelas iniciativas na área da inovação e de desenvolvimento de negócios. Senhora Presidente da AMT, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, em nome da CIBS, para vos poder falar um pouco. Tenho-vos a dizer que tenho uma apresentação estruturada para 20 minutos e, portanto, acabaram de dizer que afinal o comboio não é o Intercidades, é alta velocidade e, portanto, eu vou fazer o meu melhor. Sendo certo que, para além do conteúdo do painel, que acho que trazer para aqui esta discussão para a Covilhã sobre uma realidade tão diferente dos transportes, que é a realidade dos territórios de baixa densidade, há um enorme mérito no comboio. É que, de facto, vamos todos juntos para Lisboa e estamos todos aqui até ao fim, portanto, acho que é ótimo que continuar aqui a ter a sala, embora que haja aqui uma agitação. Bom, avançando. Eu gostava de dizer muito rapidamente, porque isto também é sobre um bocadinho sobre o tema da transição digital, que nós em Portugal temos evoluído bastante nos sistemas, a CIBS não é exceção. Isto é a evolução daquilo que foi os produtos da CIBS ao longo do tempo. Não vou perder aqui muito tempo, mas queria-vos dizer uma coisa, destacar aqui algo que aconteceu em 2004. Em 2004 foi quando passou a ser possível carregar os passos no ATM na rede da CIBS, com vários desafios. Primeiro, só hoje em Lisboa e no Porto é que é possível fazê-lo. Uma das razões é porque, de facto, ainda não temos um sistema uniforme para carregar o espaço em todo o território. E depois também é interessante repararmos no que toca ao transporte público, entre 2004 até hoje não aconteceu assim tanto. Portanto, no que toca à transição digital nesta área, é algo que ainda temos muito para fazer e que ainda temos aqui um longo caminho. Avançando rapidamente sobre o tema, numa sessão sobre financiamento, o tema que me deram foi transição ambiental e o impulso para a transição digital. Eu quis perder aqui um bocadinho mais de tempo na palavra transição, porque transitar, de facto, é fazer um caminho. Nós não transitamos só porque queremos, nós queremos ir de um sítio para o outro, queremos mudar um estado, queremos mudar uma condição. E há aqui algo que é muito importante neste caminho, que é principalmente saber para onde é que queremos ir. Nós queremos transitar, fazer uma transição ambiental, queremos fazer uma transição digital, porque tem um propósito, e é importante discutir o propósito. Claro que o caminho, imaginámo-lo assim, simples, de acontecer. O que a realidade nos mostra é que é muito diferente, raramente este caminho é simples, raramente este caminho é direto, e temos aqui um grande trabalho para fazer. O caminho que temos para fazer nesta área é muito simples, é cumprir com o compromisso do Acordo de Paris, que foi o acordo que foi feito entre Estados, entre cidades, entre empresas, para conseguir alcançar um conjunto de metas sustentáveis, de qualidade de vida entre nós, melhores em 2030 do que aquilo que tínhamos então em 2019. Como é que está a correr? Temos recebido várias mensagens. Uma mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas a dizer que claramente isto não está a correr bem. Disse mesmo recentemente, este verão, usou esta expressão, "Humanity has opened the gates to hell", relativamente àquilo que é a evolução dos indicadores de desenvolvimento sustentável, já que ouvimos só 15% foram atingidos. Mas vem aí a COP28, e a COP28 é uma altura para renovar este compromisso. Este é um texto que foi retirado de um documento um pouco mais longo do Conselho Europeu, mas é muito claro que a Europa diz que quer enviar mensagens muito fortes em que basicamente temos que continuar a virar a nossa economia global, o financiamento, os mercados e os investimentos, numa lógica de garantir a sustentabilidade e de garantir as políticas de sustentabilidade. As medidas são vastas, desde a alocação de 30% do orçamento da Comissão a esta área, à exigência regulatória, à evolução das indústrias, à evolução da mobilidade. A Europa quer liderar esta agenda, bem, acho eu, e por tal vai renovar este compromisso agora na COP28. Se perguntarmos como é que está a correr em Portugal, bom, não está a correr de forma espetacular. O transporte rodoviário continua a subir, temos os combustíveis fósseis a atingirem recordes e temos os valores mais altos da circulação automóvel atingidos em setembro deste ano. Portanto, vemos que aqui ainda na mobilidade, embora tenhamos feito um grande trabalho na energia, ainda há aqui um trabalho importante a fazer. Fazer porquê e para quê? Alguns de vocês já me ouviram dizer isto, eu não me canso de repetir. Nós não podemos esquecer porque é que estamos a fazer isto. Nós estamos a fazer isto para as pessoas. E é muito claro, e esta é a mensagem que nós vemos muitas vezes, quando falamos de mobilidade urbana, os consumidores estão entusiasmados com as novas opções, com as trotinetas, com os Ubers, com tudo o que é novo na área da mobilidade. Esta, verdadeiramente, é uma discussão muito urbana.
Se nós pegarmos num texto com a mesma atualidade do Parlamento Europeu e dirigido aos territórios de baixa densidade, vemos, na verdade, que a grande preocupação é o acesso, é existir soluções de transporte, é garantir que as pessoas que não têm soluções de transporte, que não têm acesso ao carro, que não têm transporte público, não ficam excluídas daquilo que é o seu papel na sociedade, que conseguem contribuir para a economia, que conseguem participar na economia. Se estas pessoas não tiverem soluções, não conseguimos integrá-las, não conseguimos ter coesão na nossa sociedade. Temos então que servir as pessoas, e as pessoas são todas diferentes. Esta é uma mensagem que vos queria deixar, vou acelerar um bocadinho sobre isto, mas de facto todos nós temos diferentes papéis ao longo do dia, somos mais novos, somos mais velhos, eu sou pai de manhã que levo os miúdos à escola, trabalho durante o dia, à noite vou sair com os meus amigos, e eu tenho necessidades que mudam durante o dia. E é essas necessidades que no setor dos transportes temos que procurar num território que é profundamente diferente, não vou insistir nisto, como já aqui foi dito, nós temos 5% do território tem 50% da população e 95% do território tem 50% da população. Os problemas não são iguais. Os problemas da área metropolitana não é igual aos problemas do resto do país. E nós temos que entender isso, ter respostas para tudo e perceber que as soluções que se aplicam a uma região não se aplicam necessariamente a outra região. Isto são dados da CIBS, que é, por exemplo, também a evolução do consumo na Guarda. Vemos aqui esta linha azul, que são os picos do verão e do Natal no consumo da Guarda, uma economia crescente, é bom sinal, mas quando nós olhamos para a realidade das famílias, também as famílias não são todas iguais. Se dividirmos as famílias de baixo rendimento com as de alto rendimento, conseguimos perceber que os hábitos de consumo são completamente diferentes, com as famílias com maior rendimento, com muito mais mobilidade, vê-se aqui, por exemplo, o número de vezes que vão às gasolineiras, mas também um dado que não é homogéneo no país. Esta realidade muda muito no país. E se olharmos para as áreas metropolitanas, poder de compra mais alto, mas também assimetrias muito maiores. Portanto, temos que conhecer a população, conhecer as diferenças onde é que elas estão. Quando perguntamos às pessoas o que é que querem na mobilidade urbana, querem, claro, melhor condições de tráfego e estacionamento, algo muito típico das áreas metropolitanas, mas todas querem, já ouvimos aqui, todas querem mais e melhor transporte público. As das zonas urbanas e as das zonas de baixa densidade. Toda a gente quer acesso, toda a gente quer um transporte para poder andar, toda a gente quer mais facilidade de acesso aos serviços de transporte. Vou saltar por isto, eu acho que cada vez mais as pessoas também querem ter soluções com foco na digitalização, cada vez mais querem soluções digitais para andar no transporte público, mas não é igual para toda a gente. Por exemplo, aquilo que eu vos falei há pouco, o ATM ainda é, em particular no interior do país, 50% das operações que nós temos no ATM, no multibanco, não são relacionadas com levantar dinheiro, são outras coisas. Muitas vezes o ATM é o último local onde há serviços públicos numa localidade. E as pessoas procuram o ATM no interior, tipicamente muitas vezes com população com mais de 65 anos, como um dos pontos onde tem um canal digital que compreendem, que gostam de usar, que confiam, versus uma aplicação que porventura é mais usada por uma população mais jovem. Ainda assim, se facilitássemos os meios digitais para o transporte, temos que 44% dos utilizadores dizem que usavam mais. E essa é uma mensagem. Não podemos deixar de usar e aproveitar a transição digital para trazer mais pessoas para dentro do sistema, pessoas que querem uma solução mais simples para interagir com o sistema, que sejam aplicações, sejam meios de pagamento, pessoas que não querem saber como é que se compra um bilhete, só querem entrar no autocarro e estar tudo bem, porque cumpriram a parte delas que foi pagar a viagem. Temos também de trabalhar para encontrar essas soluções. Sabendo, claro, que temos realidades muito diferentes e sabemos que pessoas com menos de 35 anos tendem a aceitar muito mais as novas soluções do que pessoas com mais de 35 anos. Se olharmos para os meios de pagamento digitais, por exemplo, esta realidade vai até aos 55 anos, entre os 20 e os 55 e os mais de 55. Os números mostram-nos que, de facto, há procuras diferentes por soluções diferentes em função da idade das pessoas. Porque estamos numa altura também desta transição digital, e porque se fala tanto em inteligência artificial, eu não resisti e fiz uma pequena brincadeira. Perguntei ao Bard, a inteligência artificial do Google, o que é que ele me podia dizer, uma fase inspiradora sobre o financiamento, transição ambiental e o impulso para a transição digital, o título do meu painel. Ele disse-me algo muito óbvio, o financiamento da transição ambiental e o impulso para a transição digital são investimentos do futuro. Foi programado para ser simpático e ainda me disse, espero que esta frase seja inspiradora. Bom, é inspiradora, mas não diz grande coisa. Eu pedi para ele elaborar um pouco mais. Pode escrever 250 caracteres sobre o tema? E ele disse, bom, então, sobre a transição ambiental e digital exigem financiamento. Já ouvimos aqui hoje um dia inteiro a falar de financiamento. Até o Bard sabe isto. Precisamos de investimentos significativos do setor público e do setor privado.
precisamos que no setor público exista investimento direto, subsídios e incentivos fiscais. No setor privado pode também contribuir através de investimentos em projetos de transição ambiental e digital, já lá vamos, e a ação concertada do setor público e privado e dos consumidores é essencial, ou seja, se não agirmos de forma conjunta, em setor privado, setor público e os consumidores, não vamos chegar a lado nenhum. Ele ainda foi muito simpático. Sim, eu depois pedi ainda se ele podia pôr isto no contexto da mobilidade, porque a sessão, apesar de tudo, era sobre a mobilidade. E ele disse, claro que sim, e aqui está. Portanto, mobilidade sustentável, investimentos para um futuro melhor. A mobilidade sustentável como transporte, temos que investir na mobilidade sustentável, como o transporte público, a mobilidade ativa e infraestruturas inteligentes, a mobilidade mais eficiente, acessível e sustentável. O setor público tem que ter investimentos diretos, subsídios e incentivos fiscais. É esta a proposta do BARD de medidas políticas para o setor dos transportes. Como ele achou que eu ainda queria mais qualquer coisa, ele disse, olha, e se quiseres fazer um tweet sobre isto, aqui está, #mobilidade sustentável, investimentos para um futuro melhor, setor público e privado. Confesso-vos uma coisa, ainda perguntei uma coisa, olha, se eu daqui a 10 anos, hoje tenho que fazer uma sessão sobre 20 minutos sobre este tema, daqui a 10 anos há algum risco de eu ser substituído por uma inteligência artificial? Ele disse, em princípio não, pode acontecer, mas em princípio não, o melhor é continuares a estudar, eu acho que é um bom conselho. Tentei seguir esta estrutura que ele sugeriu. Termos o setor público, que segundo foi sugerido, tem que ter investimentos diretos, e nós vemos que existem investimentos diretos na mobilidade, infraestruturas e o custo de acesso ao sistema. Vemos isto nas infraestruturas ferroviárias, nas rodoviárias. Podemos gostar, podemos discutir, não vou discutir o mérito das soluções, mas estão a acontecer. Temos o material circulante, é conhecido a aquisição de material circulante, o financiamento dos autocarros de baixas emissões, isto é indiscutível, está a existir. Algo muito importante, um bilhete.pt, é esta iniciativa que vai permitir no futuro, esperamos nós, que todos os ATMs permitam carregar o espaço em Portugal, porque haverá só um modelo de dados para o sistema de bilhética, mas também que o cartão bancário possa ser usado em todo o território para andar no transporte público, é um projeto essencial. Mas também o setor público deve pensar em subsídios, e eles também existem. Temos o tarifário 418, sub-23, a renovação da frota, do parque, do transporte público, já aqui falamos muito sobre isto, e a alteração do parque para o mais transporte público como algo desejado e absolutamente essencial para as autoridades de transporte. E depois vou perder um bocadinho mais de tempo aqui, incentivos fiscais, que tivemos hoje que também existe, no Orçamento de Estado, por exemplo, mobilidade elétrica, majoração do IRC, quando se compra um passe de transporte, e o cartão de mobilidade, uma medida que o Governo já anunciou no passado e que continua com a sua pertinência. O setor privado é mobilizável para esta causa. Se nós olharmos o que é que está a acontecer ao nível da regulamentação ESG, isto é algo que, por exemplo, os bancos estão neste momento sobre uma pressão significativa sobre esta matéria. A Comissão Europeia lançou em agosto a necessidade de reporte da atividade das grandes empresas e também dos bancos sobre aquilo que é a sua responsabilidade corporativa. Isto vai obrigar que todas as empresas digam qual é que é o impacto que têm na qualidade de vida das pessoas que servem. E isso vai determinar o seu rating de crédito, vai determinar a taxa de juros dos seus empréstimos, vai determinar a facilidade com que as empresas desenvolvem a sua atividade e conseguem posicionar-se no mercado. Também por isto, não será possível, a partir de agora, o setor privado dizer que a agenda da sustentabilidade não tem nada a ver com a sua atividade. Claro que tem. Porque a partir de agora vai ser com base na sustentabilidade que a performance das empresas também vai ser avaliada. E é conhecido vários fundos de investimento muito importantes a nível mundial que já disseram, se os senhores não tiverem uma política sustentável e responsável, eu não vou investir na vossa empresa. Voltando aos incentivos fiscais, queria-vos só dar aqui muito rapidamente, olhem para o que é que está a acontecer no mercado automóvel, estou a ver-los a piscar, vou acelerar, mas basicamente, se olharem para a venda de veículos em Portugal, temos que o top 6 das vendas são veículos com marcas que nós posicionamos num segmento mais alto, já 60% são de veículos elétricos, energias alternativas, híbridos, plug-ins e elétricos, 23% totalmente elétricos. O valor dos carros está a aumentar em termos médios, mas mais de 33% dos carros vendidos, mais de um terço, são para renting e leasing. Isto, para mim, é uma evidência que o setor empresarial e os carros de frota do setor empresarial têm-se adaptado ao incentivo fiscal. Porque é um incentivo fiscal que funciona, que inclui a isenção do IVA, um apoio do Fundo Ambiental, a isenção do IUC, a isenção da tributação autónoma,
as empresas têm adaptado a sua estratégia àquilo que é o incentivo que têm à frente. Vou quase a concluir. Isto significa que eu acho que temos aqui um ótimo exemplo de coisas que podemos fazer juntos para trazer também o setor privado para dentro do sistema de transportes. Se nós pensarmos que existe um exercício de descarbonização das frotas que é incentivado, um exercício de descarbonização das cadeias logísticas que é incentivado, sempre por incentivos fiscais, conseguimos também pensar que há aqui um espaço para as empresas fazerem mais. Há um espaço para as empresas organizarem a mobilidade dos seus trabalhadores de uma forma diferente, a forma como as pessoas chegam ao local de trabalho, a forma como as pessoas se deslocam no território. Há uma forma para as empresas também financiarem o transporte público, basicamente comprando o passe para os seus trabalhadores, onde o valor de um passe pode fazer muita diferença no rendimento líquido final do trabalhador de umas empresas, e com a iniciativa que o Governo anunciou por via de um cartão de mobilidade, temos uma forma fácil de pôr 20 euros, 40 euros, 100 euros num colaborador, num trabalhador, para que ele possa escolher a forma de mobilidade mais conveniente e, com isso, conseguir fazer as suas opções. Isto significa que o setor público pode trazer valor para as empresas com incentivos fiscais para a discriminação das frotas, mas no sentido inverso, o setor privado pode aportar recursos para o financiamento do transporte público, sendo também parte da solução. Mais uma vez, a frase que foi dita, a ação concertada dos setores públicos e privados nos consumidores é essencial. Termino com estas três ideias. A transição ambiental e digital plena implica um significativo investimento público e privado. O setor privado é mobilizável com o alinhamento de incentivos, e as medidas transformadoras da qualidade de vida são essenciais para a adesão. Se nós não fizermos medidas que tenham impacto no dia-a-dia de cada um, no dia-a-dia dos trabalhadores, no dia-a-dia das pessoas, no dia-a-dia do cidadão, não é por termos uma medida que parece muito boa que as pessoas a vão adotar. Temos que conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, dos nossos cidadãos, para alguns de vós, dos vossos eleitores. Isto é um filme só para vos dizer que a transição digital às vezes é fácil. Este é um vídeo da STCP, que com um simples autocolante que está ali, aquele QR Code que se vê ao fundo desfocado, introduziu bilhética digital nos autocarros do Porto. Passou a ser possível pagar com o MBWay nos autocarros do Porto com um simples autocolante. Às vezes a transição digital parece uma coisa tão difícil de alcançar, quando afinal é tão simples, se houver vontade e se quiser de facto trazer um serviço diferente para as pessoas. É um autocolante, com o MBWay passa a poder pagar a tarifa de bordo e tudo está tratado desde a prova ao motorista até também a interação com o fiscal, para garantir que o fiscal tem acesso ao último bilhete cobrado. Entre a ideia de fazer este projeto e o projeto estar terminado, foram 6 semanas numa empresa pública. Só não faz a transição digital quem verdadeiramente não quiser. Muito obrigado.